Olá galera, paz do Senhor, é uma alegria imensa poder estar aqui com você no quarto dia do nosso propósito, Paixão pela Palavra. Hoje nós vamos estar fazendo alguns apontamentos no capítulo 4 de Gênesis, correspondente ao propósito de hoje. Eu quero compartilhar com você, em primeiro lugar, como a gente entender o dano que o pecado causou na vida da humanidade, na descendência de Adão e Eva. Talvez você esteja se perguntando, mas comer um fruto, desobedecer um mandamento tão simples, pode ser algo assim tão terrível, algo assim tão complicado? O capítulo 4 de Gênesis vai mostrar para a gente o quão danoso foi para a humanidade a desobediência. Observe em primeiro lugar aqui como que foi o comportamento dos dois filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Você observa que os dois trouxeram, no capítulo 4, uma oferta ao Senhor. Talvez eles estivessem rememorando o sacrifício que Deus fez para cobrir o pecado dos seus pais. Então, cada um deles trouxe aqui uma oferta ao Senhor. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e Caim trouxe das primícias da terra. É interessante observar que Deus rejeitou a oferta de Caim. É muito errado e prematuro a gente pensar que a oferta de Caim ela foi recusada pelo fato de não ser uma oferta de sangue, como a de Abel. Na verdade, o que o Novo Testamento explica para a gente posteriormente é que Caim foi rejeitado pela sua má conduta e que Abel foi aceito por causa da fé que envolveu o sacrifício que ele tinha. De certa forma, sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Veja também aqui nesse capítulo que Caim foi tomado de um sentimento de inveja, um sentimento terrível com respeito ao seu irmão, e ele o assassinou pelo fato de ter sido ele próprio rejeitado por Deus. Então perceba o quanto que o pecado transtornou a harmonia que deveria haver no relacionamento entre a humanidade, em que o irmão assassina o outro por um motivo questionável. Então você percebe que nós não podemos ignorar jamais os efeitos danosos do pecado. Aqui no capítulo 4 ainda, nós vamos ver que Caim se retira da presença de Deus, é a consequência daqueles que optam pelo pecado, daqueles que optam por não viver pela fé. Ele se afasta da presença de Deus, ele casa-se com a sua esposa. Tem muitas pessoas que questionam, mas quem era a esposa de Caim se só havia Adão, Eva, Caim e Abel? Na verdade, nós vamos ver que provavelmente, além desses dois irmãos, Adão e Eva devem ter tido muitas filhas. Nós vamos observar, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 5 e no verso de número 1, que Adão teve Sete aos 130 anos de idade. Então você percebe que foi bastante tempo para que eles tivessem tido apenas 2 filhos. Então é provável que aqui a esposa de Caim fosse uma de suas irmãs, entendendo que nesse tempo inicial, esse tipo de relacionamento entre irmãos não havia sido ainda proibido pela lei divina. Era necessário que isso acontecesse até que fosse possível a perpetuação da humanidade sem esse tipo de relacionamento, sem esse tipo de artifício. E Caim, ele então edifica uma cidade e nomeia essa cidade com o nome do seu filho. Então nós vemos aqui no capítulo 4 o princípio da sociedade organizada e o princípio do louvor dado aos homens em detrimento da glória de Deus. Então o pecado vai levar a humanidade a amar e adorar mais a criatura do que o Criador, como nós podemos ler, por exemplo, em Romanos capítulo de número 1. Você observa aqui também, que também é no capítulo 4, que a monogamia, que é o ideal de Deus para a família, é substituída pela poligamia. Nós vamos ter aqui Lameque, o primeiro homem que se casa com 2 mulheres. Nós vamos ver no capítulo 4 o princípio da criação da música aqui no plano terreno, através de Jubal, que foi o pai de todos aqueles que se utilizam de instrumentos musicais. Nós vamos ver o início, o princípio da prática pecuária, através de Jabal, que ele é o pai de todos aqueles que criam gado. Nós vamos ver aqui a criação de ferramentas e de armamentos através da figura de Tubal-Caim, que foi o primeiro a trabalhar com esse tipo de material, forjando armas. Nós vamos ver aqui no capítulo 4 como que a violência começa a dominar a raça humana, e isso sem dúvida pela ação do pecado, quando Lameque ele compõe uma poesia felicitando-se a si próprio por ter assassinado 2 pessoas
por terem o ferido. Então você observa aqui os efeitos danosos que o pecado causou na humanidade, principalmente aqui em toda essa linhagem que descendeu de Caim, o quanto ela se entregou a práticas perversas, a práticas que em nada se assemelham com aquilo que Deus havia projetado para a humanidade. Algo muito interessante para a gente observar aqui no capítulo 4 é que a partir do versículo 25 nasce uma esperança nova na sociedade humana. Porque nós lemos aqui que Adão, ele coabita com a sua esposa e nasce desse encontro a pessoa de Sete. E é dito no texto bíblico que foi nesse tempo que começou a se invocar o nome do Senhor. Então você perceba como Deus preserva dentro da linhagem humana um grupo, uma descendência que vai preservar os princípios que ele estabeleceu, que vai invocar o seu nome e que vai procurar refletir a sua glória, se aproximando dele com fé, buscando sua graça, buscando a sua misericórdia. Se você curtiu o vídeo, por favor, clique aqui embaixo no joinha, curta esse vídeo, continue firme no nosso propósito. Não se esqueça também de curtir a nossa página no Facebook e de também se inscrever em nosso canal no YouTube. A sua vida vai ser poderosamente transformada pela leitura da Palavra de Deus. Meu nome é Sérgio Fernandes, eu sou seu irmão em Cristo e eu estou na jornada.